Aquele abraço para todos vocês, para todas vocês. Prazer muito grande. Estamos gravando o nosso Farol Tricolor nesse sábado pela manhã, pouco depois das 10 horas. Logo mais, à noite, 19h30, o Bahia enfrenta o Cuiabá lá. Em outros tempos se diria, adversário difícil, não sei o que das quantas. Hoje também não é para se dizer adversário fácil, desmotivado, não sei o que das quantas, porque a gente não sabe qual é a do Bahia. Eu sempre digo, é preciso ver qual é a do Bahia em cada jogo. Esse Bahia que joga, por exemplo, hoje, é aquele do primeiro tempo contra o Vasco ou do segundo tempo contra o Vasco? É o Bahia contra o Palmeiras, que jogou contra o Palmeiras? É o Bahia que vinha jogando no primeiro turno, que jogou mal já no final do primeiro turno e pessimamente no segundo? Tudo é dúvida. A questão principal não é trocar 6 por meia dúzia. É ter um esquema de jogo, é ter uma postura, é ter realmente uma definição. Mas vamos nessa, hein, Diego? É isso aí, jogo que o Bahia enfrenta o Cuiabá em outra situação, uma situação diferente, do Bahia em crise e do Cuiabá numa crise já tão estabelecida que já tem um rebaixamento assegurado matematicamente. Vamos ver se o Bahia dessa vez não ressuscita de fundo, dessa vez volta ao caminho dos triunfos depois de 7 partidas sem vencer na Série A e aí encampa uma sequência final que leve a gente lá para a pré-Libertadores, que é onde a gente deve estar, né? Não deveria ter saído daquela zona o campeonato todo, mas acabou se embolando aí com as más escolhas, com a queda de rendimento de jogadores e tudo mais que a gente já conhece e trata sempre por aqui. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar esse vídeo de pré-jogo. O Farol Tricolor tá chegando. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol. Agradecer a todos que nos acompanham, mandam sempre mensagens, participam conosco e pedir que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Também dá uma olhadinha aí no clube de membros, o botãozinho de Seja Membro para você fazer parte do nosso clube de membros com benefícios exclusivos, destaque aqui no canal e participação no nosso grupo de WhatsApp. Outras informações por lá, antes, durante e depois dos jogos, interação o tempo todo lá com a gente, com as notícias da assessoria de imprensa do Bahia, notícias da imprensa nacional que a gente sempre compartilha para deixar a galera atualizada. Essa semana, inclusive, né, pai, a renovação, né, na verdade não é nem renovação, é a celebração do primeiro contrato profissional de Del, né, Sim. jogador de destaque ali, inclusive na seleção brasileira sub-17, Del ali nas divisões de base do Bahia, já em breve chegando ali ao sub-20 com mais frequência para fazer essa transição. E é um jogador, isso me cria inclusive um pouco, como diria o ex-ministro, né, Joaquim Barbosa, isso me causa espécie, É. essa alcunha que já deram a ele de Haaland do Sertão. Isso aí Já viu, normalmente não rapaz? dá certo, mas Não é tomara não. que no caso dele dê certo. E Isso. uma das notícias que a gente compartilhou no grupo, no clube de membros essa semana, né, pai? É verdade, é verdade. São sinais positivos em relação a essa base do Bahia. Uhum. Esses sinais positivos da base, de qualquer agremiação, estamos tratando do Bahia, eu estou falando do Bahia. Esses sinais positivos da base, eles têm que ser corroborados, eles têm que ser carimbados com aproveitamento no time principal. É Isso. numa dessa que um jogador de futuro como o Del, o jogador de futuro como tantos outros que a gente já canta há algum tempo, o próprio Jota, o próprio Ramon, vários e vários outros que já pintam em seleção brasileira da base, que já entraram algumas vezes no time profissional, o próprio Thiago, não Uhum. é? Vários e vários outros. E observe que são vários. E normalmente são jogadores do meio para frente. É, Jogadores como esse ultimamente podem sim, ser, é verdade. não é? Podem ser aproveitados. Aí ficam vendo aquele cara que entra e que se atrapalha com a bola, aquele que perde o gol na cara. Então o menino vai se desmotivando. Entra na relação dos 23, dos 24, dos 25, dos 22, dos 21 e nem no banco ficam. No instante que você diz assim: ora, o time já chegou a 45 pontos, já chegou a 46, já chegou a 47. Ainda vai ficar fazendo o quê? A manutenção dos mesmos. Essa situação de um treinador conservador e que arrisca pouco. É conservador porque a cabeça dele é assim,
do cara que mantém o mesmo e tal, ou é porque tem medo de mexer nos medalhões que custaram caríssimo, que custaram fortunas, e se ele mexer por ali, ele pode comprometer o diretor de futebol ou pode ser advertido pela alta direção, ou já foi. Você tem que botar esses caras para jogar, não, tem que botar, aí começa aquele papo, é porque o time não está assim, é porque o time não está se encontrando, é porque... Ora, jogadores que estão no Bahia são jogadores que ganham um salário altíssimo, que estão ganhando salários que nunca ganharam na vida, esses medalhões, tanto que vieram para o Bahia. E além de serem bem remunerados, têm contratos longos. Esses medalhões não têm contrato de 1 ano, 2 ou 3. São contratos normalmente de 4 anos, 3, 4, alguns de 5 anos. Então já estão tranquilos. Como diz o outro, já botaram o boi na sombra. Uhum. Agora tem que jogar, velho. Então é o seguinte, agora que ficaram ricos, que estão ricos, e aí estão com a situação tranquila, porque o cara que ganha o que esses caras ganham, com um contrato de 4 anos, é para estar realmente jogando muito mais, ou até se esforçando muito mais do que sempre jogaram. E a gente não está vendo isso em campo. E isso preocupa. Beleza, é isso aí. Com a tabela aí, acompanhando, né, com a galera de casa, o Botafogo venceu o Palmeiras no confronto direto, né? O jogo muito esperado, e o Botafogo cria ali uma Botafogo que joga na final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro nesse final de semana. E tem mais 2 jogos, exatamente, hoje ainda. E tem mais 2 jogos. O Botafogo precisa matematicamente de um triunfo e um empate para se sagrar campeão brasileiro. Verdade. Da Série A depois de, deixa eu ver, 95 para cá, já se vão 29 anos, né? O 95, aquela campanha lá com Sérgio Manuel, Túlio Maravilha, Wagner no gol, né? Wilson Gotardo, a galera que jogava lá naquele Botafogo, que venceu o Santos na final do Campeonato Brasileiro, com gol impedido de Túlio, inclusive. Sim, um campeonato brasileiro muito marcante. Giovani estava no Santos jogando muito, depois iria para a Europa, para o Barcelona, estava jogando demais naquela temporada. Enfim, e o Botafogo aí próximo de voltar aos títulos nacionais e também com essa final aí da Copa Libertadores. Palmeiras é o segundo, o Palmeiras estava dependendo só de si, agora não depende mais, depende de um tropeço do Botafogo, de uma derrota do Botafogo nos 2 últimos jogos, ou de 2 empates, e de vencer os seus compromissos. Depois veio o Internacional em 3º lugar, o Fortaleza em 4º lugar. Esses aí, deixa eu dar uma olhada, os 2 ainda com chances matemáticas de título, já que podem chegar a 74 pontos, já que tem um jogo a menos que Palmeiras e Botafogo. E aí depois a gente tem o São Paulo assegurado já na pré-Libertadores, né, matematicamente assegurado. E aí vem a briga pela última vaga ou pelas 2 últimas vagas na Libertadores. Começa ali com o Cruzeiro com 48 pontos, Bahia e Corinthians com 47, o Atlético Mineiro tem 44 e o Vasco da Gama tem 43, abaixo tem Vitória, Juventude que venceu o Atlético Mineiro, né? Um resultado inesperado, e com isso, inclusive, garantiu matematicamente o rebaixamento do Cuiabá. Como a gente vê aí, o Cuiabá está a 9 pontos do Fluminense. A pessoa pode olhar a primeira vista assim, né, e falar, não, mas pode chegar aos 39 pontos do Fluminense, mas o número de triunfos ali, primeiro critério de desempate, o Cuiabá só pode chegar a 9, por isso o Cuiabá já enfrenta o Bahia matematicamente rebaixado. Ao lado dele, por enquanto caindo, Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense, o Cuiabá já falei. Mas essa é a situação aí, o panorama atual do Campeonato Brasileiro da Série A, que vai se definindo, né, pai? Cada dia que a gente chega mais perto do fim da competição, a gente tem uma definição mais clara de quem vai ocupar qual espaço no ano que vem, pai. Perfeito, perfeito. As coisas estão muito claras. O Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras e na Arena do Palmeiras, e bem. Então, e sem uma grande atuação do Luiz Henrique, que é o carro-chefe da companhia. Sim. Não é? Mas ainda assim mostrando o serviço, e o Palmeiras que jogou na pilha, jogando em casa, se abriu quando não devia, e todos os méritos para o Botafogo. A expulsão assim também de Marcos Rocha, né? Acabou uma expulsão totalmente infantil, um jogador experiente, né? Coisa que a gente não entende muitas vezes. Já né? em fim de carreira. Pois fim de carreira. Ele começou no América de Minas, andou pelo Galo, parou no Palmeiras. Ele gostava muito do futebol dele, inclusive, de Marcos Rocha. Eu gosto, acho excelente jogador, mas no América de Minas ele era mais ofensivo, né? Depois ele recuou mais, enfim. Foi. Mas um jogador que sempre gostou do serviço, e não é um jogador violento.
Não é como o Fagner do Corinthians, que Que Fagner do Corinthians, chega. se ele fosse expulso em cada jogo, para mim não era novidade. Ao Sim. menos Fagner do Corinthians, se ele entra num jogo e não recebe cartão amarelo, deve estar doente. Deve estar com problema. Então, normalmente, Fagner recebe cartão amarelo no jogo do Corinthians e deveria ser expulso ou pelo menos suspenso a cada 3 partidas, porque é um jogador violento e é um jogador que tem qualidade técnica, mas ele não se segura. Ele não sabe dar, não sabe não. Ele não se contenta em fazer somente a falta. Ele tem que chegar com mais força. Mas isso é problema deles. Vamos cuidar do Bahia. Beleza. Deixa eu passar agora aqui. Então, deixa eu voltar para nossa tela principal. Pedir a galera que curta Bora. o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações mais uma vez, faça parte aí do clube de membros do Farol Tricolor. A gente agradece sempre a audiência e a participação dos amigos que nos acompanham aqui no Farol. Deixa eu passar rapidinho a notícia do Cuiabá, que é uma notícia do Globoesporte.com, pai. Mas uma notícia assim que eu nem dou a ela tanta relevância que a gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer com esse Cuiabá depois não sabe. desse rebaixamento decretado, né? A gente lembra sempre que o Atlético Goianiense, antes ainda do rebaixamento matemático, como a gente estava falando, já estava faticamente rebaixado, a sua comissão técnica, a sua diretoria começou a falar que estava, na verdade, projetando o ano que vem. Então, o Cuiabá, da mesma forma, a gente tem aí uma projeção de escalação do Globoesporte.com, mas essa pode ser uma projeção de escalação que não se confirme, né? Por exemplo, a gente tem muita notícia do paraguaio Isidro Pita, ele já estaria sendo assediado por outros clubes, né? Acho inclusive que o Bahia podia entrar nesse assédio aí, porque é um jogador que eu acho que é um jogador bem interessante, tecnicamente, um atacante do tipo que a gente tem dificuldade, né? Aqui pelo Bahia, mas a provável muito bem contra o e muito bem contra o Bahia, é verdade. Ganhou o jogo em cima do Bahia, verdade. Aqui na Fonte Nova, no primeiro turno, quando o Bahia começou a descer a ladeira a partir daquele jogo. É verdade. A provável escalação colocada aí no Cuiabá é Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Pereira e Ramon. Alain Pereira também com notícia de possível saída, né, provável saída do Cuiabá. Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Edenilson, Jonathan Cafu, Cleison, olha ele aí, e Isidro Pita. Né? Tomara que não invente de fazer gol no Bahia na altura dessa do campeonato, literalmente, né? E a gente tem ali o Cuiabá também com a notícia de zagueiro Bruno Alves e o volante Felipe Augusto, revelado pelo Bahia, a gente já falou disso outras vezes aqui, né? Jogou em Portugal há muito tempo, que esses jogadores não atuem contra o Bahia, né? Eles não vão atuar, e a escalação provável é essa, mas como eu falei, pai, é um time em processo avançado de desmonte, né, de desmanche, e a gente não sabe se vão ser mesmo esses jogadores que são ali na esfera dos considerados titulares, se todos vão jogar, se alguns já vão rescindindo seus contratos, se alguns já não vão querer jogar porque tem notícia de salário atrasado, o rebaixamento já matematicamente decretado, enfim, muitos fatores. Vamos ver que Cuiabá vai aparecer contra o Bahia hoje à noite, pai. É verdade, é verdade. A gente sempre traz aquela máxima que é preciso ver o que é que o Bahia vai fazer no jogo. Porque, vamos e venhamos, há algum tempo, o Bahia, o treinador do Bahia, a comissão técnica do Bahia, os jogadores do Bahia, não tem uma condição tão favorável para o desempenho do seu futebol. Salário em dia, pagando muito bem, contratos longos, absurdamente longos até para alguns, mas os jogadores não rendem isso. E mais, independentemente disso, o Bahia, também todos os outros times, tiveram período de adaptação. Aí não seria pré-temporada, seria intertemporada. Na própria temporada, as datas FIFA ajudando. Também espaços para contratação. E a gente já falava há algum tempo de goleiro e tudo mais. Não, mas não sei o quê, mas não sei o quê, está aí o não sei o quê na frente. Outras oportunidades interessantes. Por exemplo, o Daverson, que é um jogador complicado, que é um jogador que deve ser difícil de tratamento, de bastidor não deve ser fácil, mas funciona. Não adianta contratar jogador que não fuma, não bebe, não joga. Se joga, funciona. Ah, Davidson é craque? Não, Davidson é jogador de frente, é artilheiro. Aquela bola que vem ali na frente, claro que Davidson dá suas caneladas, não é nenhum jogador de alto nível técnico, mas é um finalizador que funciona. Jogador que atua para frente. Davidson está esse lado. Quando eu falo sempre de Lúcio Rodrigues, é que Lúcio joga para frente. Pode anotar em cada jogo. Lúcio pegou aquela bola ali na frente, ou ele toca para o companheiro do lado, ou manda para o gol do adversário.
Diferente de alguns jogadores do Bahia que trabalham, têm boa habilidade, que não sei o quê, tem porte técnico, mas quando chega ali, não vamos ver, como dizia o falecido João Saldanha, ex-cronista esportivo, ex-treinador, grande botafoguense do passado, na zona do Agrião, quando chega ali na zona do Agrião, o cara aí começa a inventar bola atrasada. Mas vamos que vamos. Beleza, deixa eu voltar mais uma vez para nossa tela Volte. principal para relembrar a galera que está com a gente para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhada aí no nosso clube de membros. Vamos Faça isso. passar agora para as informações do Bahia. A gente tem a escalação aí do último jogo do Bahia, para a escalação Sim. que o Bahia usou para enfrentar o Atlético do Paraná, aquela partida que a gente falou muito sobre ela, né, de um Bahia que dominou o jogo, mas não conseguiu vencer e quase perde. Esses foram os 11 titulares, quer dizer, aí ainda é a escalação com o Tassiano, lembrar que Tassiano foi cortado já no aquecimento e não deve jogar também hoje, né? As notícias são mais Não. no sentido de que ele continua fazendo tratamento, a lesão na pubis. É. E a gente tem ali, então, substituindo o Tassiano por Cauli, o time foi com Adriel, Gilberto, Gabriel, Xavier, Canives, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, Ademir e Lúcio Rodrigues. Eu montei ele também aqui na nossa mesinha tática para a gente falar também sobre esse time que Rogério escalou e se esse será o time hoje também e qual será o time, qual seria o time que nós escalaríamos para ver esse Bahia enfrentar o Cuiabá hoje. Deixa eu voltar aqui para a tela com a mesinha aqui pronto, aí com a possível escalação do Bahia, repetindo aí o time anterior de Rogério Ceni. E para a gente falar se é isso mesmo que Rogério deve fazer hoje e se a gente vai ter mudanças, se vai ter novidades. Eu acho possível que tenhamos mudanças, né? Espero que tenhamos mudanças, inclusive. Mas o que é que você acha? Você acha que Rogério Ceni vai? Eu até coloquei já aqui Arias e Gilberto, mas deixa eu colocar o time exato que Rogério escalou no último jogo. Deixa eu colocar Gilberto na lateral direita e Adriel no gol. Né? Eu coloquei Adriel, Marcos Felipe, Gilberto, Arias como mudanças possíveis assim no time titular. Mas esse aí é o time aproximado que Rogério colocou, né? O time exato, mas a posicionamento em campo seria mais ou menos esse. É um time que tem ali Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, Canives, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Ademir e Lúcio Rodrigues. O que é que você acha, pai? Rogério vai do mesmo time ou vai fazer mudança? Pô, Rogério, ele é um treinador que guarda algumas incoerências, não é? Ele sempre disse que o zagueiro pelo lado esquerdo dele tinha que atuar com a perna esquerda. E o titular do time dele não é esse jogador. Uhum. Tanto que os que jogam como zagueiros e de perna esquerda não vão muitas vezes nem no banco. Quando Sim. vão, não entram. Quando entram, joga mal. Como o Vitor Cuesta contra o Fortaleza, que não chegou nem a completar os 90 minutos. Voltando para o que eu quero dizer. A incoerência do Rogério Ceni. Ele disse que o Adriel jogou a primeira partida aqui na Fonte Nova, jogou a segunda, porque a pressão era muito grande em cima do Marcos Felipe, tinha conversado com o Marcos Felipe, tititi, tototó, tatatá. Eu acho que, se ele for coerente, ele vai botar Marcos Felipe hoje no gol. Eu vou alterando aqui, viu? Baseado no Não, que eu você for tô indo também falando. pela escalação dele, né? Ele Isso, falou isso ainda pela escalação claramente. dele. Né? Eu escalei o time que Disse ele escalou no último jogo a princípio. isso, Então você perfeito. acha que ele pode vir com o Marcos Felipe no gol, beleza. E ele disse que conversou, inclusive, com Marcos Uhum, Felipe. Vinha conversando, no dia conversou, na hora do jogo conversou, pipipi, beleza. papapá. Então seria Marcos Felipe. Gilberto vem jogando bem. Vem jogando bem. Na última partida, não esteve tão bem no lance que originou o gol do Atlético Paranaense na Fonte Nova. Uhum. Uma jogada de linha de fundo em que ele tinha toda a condição de cortar a bola, tinha toda a condição de impedir a jogada, o avanço, o cruzamento, e não esteve bem. Sim. Ora, Santiago Arias é um jogador que foi titular em todo o campeonato, praticamente, a não ser quando teve algum problema de expulsão contra o Flamengo, Sim. quando estava servindo a seleção do seu país, a Colômbia. Sim. Então, eu acho que Santiago Arias iria nessa posição de lateral direito.
lateral Certo. direito. Aí já são duas O re... mudanças, né, no é, time. Eu realmente tinha colocado esses dois como opções. Também acho que são mudanças bem possíveis para o jogo de hoje. Mas e o bem resto do time? possível. Você acha que o Rogério muda? Você É, acha que o Rogério mexe ali nessa dupla tão contestada de Caio Alexandre e Jean Lucas? Biel volta pro ataque? O que é que você acha? ele não vai mexer, eu acho. Estou falando pelo. Daqui a pouco eu falo do meu time. Sim, sim, Para sim. mim, ele não mexe nesses dois jogadores. Não mexe. É jogo fora. Observe que Caio Alexandre, inclusive, deu uma coletiva essa semana. Normalmente o jogador que dá a coletiva, ele participa do time principal no jogo que vem. Então, Caio Alexandre, com certeza, sim. E Jean Lucas, ele mal tirou do time, veio tirar nessas últimas partidas, principalmente em jogos na Fonte Nova. Já tirou fora também, quanto o Vasco e tudo mais. Então, Uhum. esses dois ele não tira. Everton Ribeiro, ele não é maluco. Ele não é maluco. Everton Ribeiro continua como titular. E acho que nesse jogo fora, ele vai botar, indiscutivelmente, Cauli. E à frente, na minha opinião, ele vai manter Ademir e Luciano Rodrigues. Para mim, em resumo, ele repete o time que entrou contra o Atlético Paranaense, substituindo o Adriel e substituindo o Gilberto, Sim. por Marcos Felipe e por Santiago Arias, respectivamente. E o meio de campo, ele mantém o meio de campo e no ataque ele tira Tassiano. Ele tira Tassiano. Tassiano. Tassiano, mas que também acabou saindo também por motivo de força maior, né? Por isso que ele vai tirar. Pois É a é. minha visão, viu, Diego? Não sei você. Pronto. Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Eu Também. acho que assim como ele tirou demorou, mas tirou o Marcos Felipe, ele pode tirar Jean Lucas desse jogo também. Não Mas ele duvida. fala de uma questão física, né? Que ele bate muito nessa É, tecla, né? Que Jean Lucas é, seria o jogador mais físico do meio de campo. é. Apesar de a gente falar sempre aqui que esse físico dele, que é um cara forte fisicamente, tudo, não É, tá ajudando na marcação, né? de jeito Então algum. eu acho possível que ele mexa tanto aí quanto em colocar Biel no ataque. Eu acho que são duas modificações que ele pode fazer, né? Tanto ou tirando Caio Alexandre ou Jean Lucas e colocando o Acevedo no meio de campo, ou tirando ali Ademir ou Lúcio e colocando Biel no ataque. Vamos ver o que é que ele faz. Mas assim, a gente falou que o Rogério deve fazer, mas o que é que você faria, pai? Como é que seria o seu time para esse jogo? Pronto. Para mim, a defesa seria essa, com Marcos Felipe e Santiago Arias. Certo. O Para mim, resto a igual, defesa né? seria essa com Marcos Felipe e Santiago Arias. Até porque não tem muita opção. Sim. Mas são jogadores que vinham de titular e agora o Bahia joga a vida. Joga a vida Sim. contra esses três últimos adversários. Isso Inclusive, aí. hoje, esse joga a vida pode ser jogar a morte, se despedir de qualquer sonho de Libertadores. Então, Uhum. acho que vai por aí. No Certo. entanto, o meu meio de campo seria outro. O meu meio de campo seria justamente Nicolas Acevedo, Uhum. Iago Felipe. Aí tinha que ter realmente pulmão de aço para fazer isso, coisa que ele não tem. Porque ele botou Iago Felipe em todo o campeonato praticamente, depois começou a tirar. Mas Sim. já que os caras não estão rendendo, está na hora de mudar alguma coisa. Meu meio de campo seria Nicolas Acevedo, Iago Felipe, Everton Ribeiro Uhum. e provavelmente nesse jogo eu arriscaria entrar com três no meio de campo, basicamente esse. Tem Sim. dois marcadores, Nicolas Acevedo, Iago Felipe e Everton Ribeiro fazendo a articulação. E eu iria com três no ataque. Eu iria com Biel, eu iria com Everaldo e iria, logicamente, com o artilheiro Lúcio Rodrigues. Veja então se esse é o time. Peraí, vamos. Lembrando que o Bahia ganhou 47 pontos em 35 jogos, venceu 13, empatou 8 e perdeu 14. Sim. É Então, isso aí. Deixa eu fazer então o time que você vá, escalou aí. Vê se é esse aí. Tá na vá tela falando pra aí que você? Não, né? Mas tá peraí. para mim está assim. Tá assim? Pronto. Mas vai dizendo que Deixa eu muita gente colocar ele acompanha a aí na gente pelo tela. rádio, hein? Claro, claro, claro. Pelo áudio, no caso. Rádio aí foi você lembrando É do. pelo áudio, sim. É verdade, bem lembrado. Mas vamos lá. É, Dos tempos de rádio. é, Marcos Felipe, Arias, sim, Gabriel sim, Xavier, Canives Juba, Acevedo, sim. Iago Felipe, Everton Ribeiro, Biel, Lúcio e Everaldo. É isso Isso, aí esse é meu mesmo, time. né?
Meu time. Pronto, esse aí então é o time de Fernando Cabues aí, que ele sugere, com a modificação ali no meio de campo e o Bahia jogando com 3 atacantes. Eu diria o seguinte, eu concordo com os 3 atacantes, vou começar dessa forma, Uhum. né? Eu concordo com, eu Até acho que ele porque vai tem de que ganhar. Cambi. Eu acho que ele, Até porque. exatamente, eu acho que ele vai, são 3 atacantes. O time é adversário provavelmente abalado, provavelmente sem alguns jogadores importantes. Isso. E aí eu faria assim 3 atacantes, mas eu não escalaria Iago Felipe, escalaria Jean Lucas ainda aqui. Se fosse em Salvador, eu pensaria em Caio Alexandre, inclusive, porque Jean Lucas, apesar de Caio Alexandre estar merecendo críticas no mesmo nível de Jean Lucas, a gente sente que a pressão em Jean Lucas é maior. Mas É, sendo fora de casa, até por esse elemento de força física também, que o Rogério fala muito, né? E que é um jogo que você vai falar, inclusive, do clima lá em Cuiabá, né, pai? Clima provavelmente é. de chuva. Cuiabá é A conhecido por informa... chover pouco, mas clima de chuva lá, então pode ter um gramado pesado, pode ter uma coisa mais assim, então essa força física pode ser interessante. E eu escalaria o Bahia, então, assim, da zaga igualzinha, né? Com Arias, Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba. Concordo com a volta de Marcos Felipe. Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro. E aí no ataque. No ataque, se o campo tiver muito pesado, eu faria a mesma coisa que você fez. Faria Biel, Lute e Everaldo. Mas se o campo tiver em boas condições, eu entraria com Ademir também. Então, eu ainda entraria com o time mais leve, mais rápido no ataque, porque eu acho que isso tem feito diferença nos últimos jogos. Infelizmente, os resultados não vieram, mas o desempenho melhorou. Então, eu faria o time Melhorou, assim, melhorou. com Marcos Melhorou do Felipe, meio para frente. sim, Marcos Felipe, Arias, Gabriel, Canives, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Até aí a Everton gente Ribeiro, concorda. sim. Aí a gente discorda em alguns. Em Vá. Jean Lucas, E na frente, Ademir, Biel e Lute. Eu faria o time assim, agressivo, um time com muita movimentação no ataque. E esperando que a gente conseguisse o desempenho para conseguir esses 3 pontos que são fundamentais para o Bahia. Diga, pai. Eu concordo com você em tudo que você disse. Acho que Iago Felipe é um exagero da minha parte, apenas querendo sacudir o meio de campo. Mas ele não Entendo, vai entendo. tirar os dois. Agora, acho que ele não bota nem Nicolas Azevedo, nem Iago Felipe, de jeito algum, de primeira. Sim, Mas eu concordo com você. Só que só faço observação. Eu colocaria, no caso da sua escalação, que eu concordo inteiramente, é muito parecida com a minha, sim. não é? Eu só colocaria Caio Alexandre no lugar de Jean Lucas. Jean Caso Lucas, o Acevedo para fosse entrar. começar. Sim, É, é. No beleza. caso, seu meio de campo, Nicolas Acevedo, Caio Alexandre, Everton Ribeiro. E à frente com 3 mesmo. À frente com 3. Mas Tem que você ganhar, colocaria não adianta. Everaldo assim, a depender das condições de jogo que a gente encontre lá, até por essa questão do tempo lá em Cuiabá, eu realmente colocaria Everaldo mesmo, porque é um jogador que tem mais força física, pode ficar na área e tudo, apesar de Rogério ser capaz de escalar Everaldo de ponta e Lúcio Aí é Rodrigues o desastre. centralizado Aí é o desastre. nessa teoria dele aí, mas eu concordo que se o campo tiver assim apresentando mais dificuldades e tudo, não dá para colocar o time tão leve na frente. É melhor que tenha mais peso e o Lute e Everaldo juntos podem dar esse peso ofensivo. Diga, pai. A informação do tempo agora, nós estamos gravando, são 10 horas e 33 minutos desse sábado, onde o Bahia joga à noite às 19h30, em Cuiabá, que é 1 hora a menos. Cuiabá tem um fuso horário de 1 hora a menos. A temperatura agora é de 31 graus, com chuva, vento de 11 quilômetros por hora, e a previsão é de chuva durante esse dia de sábado. Então, é provável que o campo esteja mais pesado para o desempenho profissional dos caras. Nesse caso aí do campo pesado, da situação, realmente talvez a melhor opção seja escalar Everaldo. Algum destaque final para a arbitragem? Alguma coisa que você queira Sim. destacar aí nesse nosso pré-jogo? No fechamento, a arbitragem é do Espírito Santo. Davi de Oliveira Lacerda, que vem trabalhando bem, vem sendo um emergente que vem funcionando, inclusive em grandes jogos, auxiliado por Fabiano da Silva Ramírez e Douglas Pagung. São todos o Espírito Santo. No VAR, Rafael Trace de Santa Catarina. Pois é, vamos acompanhar esse jogo que o Bahia podia ter muito mais tranquilidade, podia estar já comemorando, se vencesse hoje, a garantia de participação na Libertadores, mas o Bahia tratou de se complicar graças a Rogério Ceni e sua equipe de trabalho. Lembrando que Gabriel Xavier, o zagueiro que limpa a área na sua defesa, pode ser importantíssimo dessa partida, inclusive nas bolas altas de ataque.
Por hoje é isso, viu, Diego? Por agora Beleza. é isso. A gente volta no pós-jogo. Vamos voltar no pós-jogo, fazer uma live amanhã. Estamos planejando aqui uma live de pós-jogo. Tomara que com boas notícias. Tomara que o Bahia voltando a vencer depois de 7 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A e fortalecendo as possibilidades de se classificar para a Libertadores que existem, que são significativas ainda, até porque pegamos 2 times rebaixados matematicamente nas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para fazer pelo menos esses deles. E um deles aqui em casa na rodada final. No meio do tempo aí, uma partida decisiva contra o Corinthians, lá em São Paulo, partida que é bom lembrar, a gente deu 5-1 ano passado, quem sabe, a depender dos resultados nessas outras partidas, um empatezinho contra o Corinthians lá já vai ser bom demais e ajudar nessa classificação direta não, mas para a pré-Libertadores do ano que vem. Valeu, pai. Vamos voltar então com o pós-jogo. Torcer aí pra gente tirar essa urucubaca aí e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série A. Bora, Bahia. Até a próxima, galera. Bora, Bahia. Bye, bye.